Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a terceira lição com o título A Encarnação do Verbo. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, veremos a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente. Perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades. E, por fim, lembrar a importância de que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Diz assim o texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, a lição possui 3 objetivos. O primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, capítulo 4, versículos do 1 ao 3 e 2 João, versículo 7. Acompanhe conosco. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Semana passada, nós estudamos a lição de número 2, que teve como título Somos Cristãos. E naquela lição, nós estudamos, baseados no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 ao 9 e versículo 4, nós podemos estudar sobre a tendência judaizante do primeiro século. No segundo tópico, aprendemos a tendência judaizante no início da igreja, o espanto do apóstolo Paulo, quem eram os judaizantes, o clima de tensão ali descrito pelo apóstolo Paulo à igreja do primeiro século. E, por fim, nós concluímos aprendendo sobre a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante
e as práticas judaizantes atuais. Esta semana nós estamos estudando a encarnação do Verbo e queremos desde já chamar a atenção do professor, porque durante este trimestre nós estaremos estudando, ou nós estudaremos 5 lições específicas sobre a doutrina de Cristo. Eu queria, por gentileza, que colocasse em tela aí o sumário de nossa lição. Nós temos aqui a lição de número 3, vai tratar sobre a encarnação do Verbo. A lição 5, Jesus é Deus. A lição 6, o Filho é igual com o Pai. A lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. E a lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Nós temos aí 5 lições, considerando-se também a lição 4, que vai falar que Deus é triuno, e também Jesus vai ser abordado nesta lição sobre a Trindade. Então nós temos aí 6 lições. Então, para que chamamos, por que pontuamos isso? Para chamar a atenção do professor que está nos acompanhando. A lição desta semana trabalhará sobre a encarnação do Verbo, a partir do conceito da negação do gnosticismo, que era uma seita gnóstica envolvida com filosofia grega do Novo Testamento, que negava que Jesus possuía um corpo, que o corpo de Jesus era aparente. Então, esta lição ela vai trabalhar este recorte, mostrando que não só a Escritura, mas também testemunhos históricos comprovam a historicidade de Jesus. Jesus, de fato, foi um homem, não só no seu aspecto profético, que a profecia já apontava isso, não só no seu aspecto do documento histórico bíblico que nós temos aí, os evangelhos, e que são reafirmados pelas epístolas, nós chamamos esse documento de documento cristão, como também temos documentos não cristãos que também atestam a historicidade de Jesus, que Jesus de fato viveu, foi um homem que viveu na Judéia e contra fatos não existem argumentos. Então, durante esta lição, nós estaremos falando sobre a encarnação do Verbo. Então, o professor precisa observar direitinho os objetivos da lição para que não vá extrapolar essas balizas, para que a próxima lição que vai tratar sobre Jesus, ele acabe trazendo o mesmo conteúdo da lição 1, e na lição de número 5 e 6 vai trazer o mesmo conteúdo e daqui a pouco passar a sensação para o aluno de que está se falando da mesma coisa, quando na verdade, é claro, o conteúdo que vai se trabalhar é um conteúdo, a matriz do conteúdo é a natureza humana e divina de Cristo, só que a partir desse assunto nós faremos recortes. E o que é que eu vou trabalhar dentro da natureza humana de Cristo? Por exemplo, na natureza humana de Cristo, hoje nós estaremos falando sobre a encarnação do Verbo. Mas sobre a natureza humana, nós também estudaremos a lição 7, que vai falar sobre a natureza humana, e a lição 8, que vai falar sobre Jesus viveu a experiência humana. Então, são assuntos que são bem próximos. Então, o professor precisa olhar para o objetivo. Os objetivos da lição são sempre 3 objetivos. Atentar qual é a proposta do autor e o que o autor está orientando que seja abordado naquela semana, para depois não estar, por exemplo, na encarnação do Verbo, o evangelista Alessandro está falando sobre a natureza divina de Cristo. É claro que uma vez ou outra aqui não tem como desconectar, mas o professor ter sempre a consciência de que ele precisa trabalhar dentro das balizas que são norteadas pelos os objetivos da lição. Perfeito, pastor Nando Jackson. E eu acredito que essa sua orientação ela é muito pertinente, porque vai delimitar o assunto, não é? O professor ele vai ficar limitado a tratar de forma específica esse pormenor do conteúdo da lição, que é falar sobre a corporeidade de Cristo, não é? A questão da manifestação de Cristo em carne. Por isso que o tema da lição é a encarnação do Verbo. A palavra encarnação, por exemplo, é tornar-se carne. Então, o Cristo, que é o ser divino, que é uma lição específica que será trabalhado nesse trimestre,
ele tornou-se carne, não é? Tornar-se carne é justamente onde vem a expressão encarnar. Então, a encarnação é o assunto principal da lição, pastor. A gente vai ver que durante o conteúdo dessa lição vai ser apresentado alguns grupos gnósticos e heréticos que negavam essa questão física de Cristo, não é? A corporeidade, a encarnação, é justamente onde se dá a materialização do corpo, não é? Que está bem próximo, por que não dizer, a lição 8, que fala sobre as características humanas de Jesus, que vai ser tratado de forma mais específica, e se a gente não tiver cuidado, vai ser antecipado o assunto, como o senhor disse, e vai terminar ficando, de alguma maneira, prolixo, redundante. Então, eu acredito que os versículos que estão na lição, e aqueles que serão ainda acrescentados, já são suficientes, pastor Nadiax, professor Joanildo e professor Jonas, para que o professor trabalhe em sala de aula, pastor, e não entre no assunto da próxima lição. Uma coisa, irmão Jonas, que às vezes algumas pessoas passam de maneira assim inadvertida, por exemplo, a palavra encarnação do verbo. O evangelista já tratou aqui, estamos falando, tema da lição é encarnação. Aí algumas pessoas às vezes não conseguem definir ou separar fazer a diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição. Sim. São três coisas completamente diferentes. Não estamos falando aqui de reencarnação, que Jesus não reencarnou. Jesus não é a entidade divina que reencarnou em Jesus. Não é. Nós não estamos falando aqui, o assunto de hoje não é sobre a ressurreição de Jesus, embora aqui Jesus só ressuscitou porque encarnou, porque foi homem, mas o assunto que estamos tratando aqui é o assunto que fala da encarnação, ou seja, assumiu a forma humana, não é reencarnar, é encarnar. Encarnar é tomar a forma humana. Então, é importante que inicialmente o professor, de repente, possa até trazer essa definição básica aí para os seus alunos, para que não haja confusão entre encarnação, reencarnação e ressurreição. É porque em nossa língua, na verdade, são palavras que, de certa maneira, são próximas. Principalmente a questão da encarnação e reencarnação. E é bom deixar claro que dentro da história das religiões, quando se fala de encarnação do verbo, isso é coisa própria do cristianismo, isso é exclusivo nosso. Em qualquer religião aí afora, se fala de uma forma indireta com o termo de reencarnação, que é uma coisa que a Bíblia não sustenta de forma nenhuma. Mas a encarnação do verbo é algo que é próprio e exclusivo do cristianismo, onde diz claramente que o verbo manifestou-se em carne. Um versículo que é muito apropriado para o professor é justamente que está na leitura diária da lição, é primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, se o senhor me permite, pastor, eu ler esse versículo, capítulo 3 e versículo 16, que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Com destaque para a palavra que diz o seguinte: aquele que se manifestou em carne. Então Cristo encarnou, não é uma reencarnação que exigiria, na verdade, uma morte anterior. E além disso, se constitui também uma heresia, porque a Bíblia não sustenta isso. Não é sobre a ressurreição de Cristo, porque também não está falando de uma morte. E o assunto da lição se refere à manifestação de Cristo em corpo, porque naquele período histórico ali, a gente vai ter um grande problema que os senhores vão se desenvolver aí para frente, que é quando vai ter algumas heresias negando o corpo de Cristo, que isso é um problema seríssimo para a teologia. Em qual sentido? Que se Cristo não tem corpo, ele não morreu. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em outras palavras, a salvação seria por outros meios e não por Jesus. Por isso o apóstolo João trabalha a ideia de corpo de Cristo, a ideia de corpo. A gente vai falar, como o evangelista Alessandro já citou, tem particularidades. Jesus teve sono, Jesus teve sede, mas é coisa mais específica para outra lição. Mas aqui o foco é justamente
o corpo, quer dizer, ele é real. O apóstolo João vai dizer, nós tocamos, nós pegamos, ele é real. E por incrível que pareça, a mesma heresia do passado se manifesta também nas heresias novas, né, que estão aí nas grandes mídias sociais, né? Irmão Givanildo, essa diferenciação preliminar é interessante, Sim. porque é preciso também lembrar aos irmãos que estão nos acompanhando, os professores e alunos, que, em primeiro lugar, a palavra reencarnação não aparece na Bíblia, não existe, não só no seu sentido etimológico da palavra, quanto no seu sentido teológico. Sim, sim. Ela nem existe etimologicamente nem teologicamente nas Escrituras, é o primeiro fato. E quando nós falamos sobre encarnação, nós estamos falando justamente que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Pedro vai falar de tabernaculou-se, né? Isso. Ou assumiu uma casa, assumiu um corpo. E isso é interessante porque a Bíblia, por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 36 em diante, nos diz o seguinte: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensavam que estavam vendo um espírito. Outra tradução diz um fantasma. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, essa expressão vede que sou eu mesmo, bota Claro por que terra não é toda e qualquer reencarnação. definição ou ilação de que Jesus seja a encarnação de alguma entidade divina. Certo. Muito bem, então é bom nós lembrarmos que a encarnação é uma experiência que ocorreu única e exclusivamente com Jesus, a encarnação. Por quê? Porque ele já existia antes. Diferente de nós, nenhum de nós encarnamos. Por quê? Porque nós não existíamos antes da concepção. Foi a partir da concepção que nós passamos a ter vida e viemos, vamos dizer assim, ao mundo após o nascimento. Então essa encarnação de Cristo, ela tornou-se necessária para o plano da salvação. Como já falou o professor Jonas, se Jesus não encarnou, não tinha um corpo físico, então ele não pode ter morrido, e se ele não morreu, não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Então tornou-se necessária essa encarnação, o verbo que já existia com Deus, a palavra que já estava no céu, ele que é eterno, que não teve princípio, encarnou-se, veio ao mundo, para quê? Com esse objetivo de dar a sua vida por nós. Isso nos faz lembrar daquela expressão paulina de Filipenses 2:5, quando Paulo está querendo ensinar os crentes de Filipos sobre a humildade. Aí ele diz: contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, aí, ou seja, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aquele que já existia no céu com Deus, como Deus, como um ser eterno, que estava fora, acima do tempo, ele encarnou-se, tomou a forma humana e viveu entre os homens por aproximadamente 33 anos, com o objetivo de ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós. Agora, diferente da doutrina ou ensino herético da reencarnação, que diz que a pessoa morre e vai encarnar em outro corpo, como o senhor já disse, não tem nenhuma sustentação bíblica. Inclusive, nós podemos lembrar aquela ocasião em que Jesus estava na cruz e um dos malfeitores arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse que ele iria reencarnar, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então a reencarnação, ela é uma doutrina herética, antibíblica, e até quem use essa frase para dizer assim, que os judeus acreditavam em reencarnação, só que eles usavam o nome de ressurreição, que são coisas completamente diferentes. Na ressurreição, a alma e espírito voltam ao mesmo corpo, como o senhor leu aí em Lucas capítulo 24. O espírito e a alma de Jesus voltou para o mesmo corpo que estava na sepultura. Isso é ressurreição.
quando alma e espírito voltam ao corpo, como ocorreu com Lázaro, irmão de Marta e Maria, o filho da viúva de Naim, e tantos outros exemplos bíblicos. Então, a encarnação ocorreu única e exclusivamente com Cristo. Ele que é eterno e já existia com Deus no céu, veio ao mundo, encarnou-se e tomou forma humana. A reencarnação é uma doutrina herética, antibíblica, que não tem sustentação bíblica, e a ressurreição ocorre quando alma e espírito voltam ao corpo. Outro detalhe que eu queria pedir permissão ao senhor para comentar é que essa lição, ela nos dará a oportunidade de relembrarmos a doutrina de Cristo. É uma oportunidade, não é, que nós teremos de estarmos estudando, revendo, relembrando essa doutrina cristológica que foi tão combatida desde os primeiros séculos. Por que é que surgiram tantas heresias no primeiro século e até os dias atuais acerca da pessoa de Cristo? É porque a nossa salvação está baseada na fé em Cristo. Se eu tenho uma visão, uma crença distorcida acerca de Cristo, isso vai afetar a salvação. Por isso que desde os primórdios surgiram tantas heresias, tantos falsos ensinos, como hoje nós vamos ver, gnosticismo, docetismo e outros, e é uma oportunidade de nós revermos, relembrarmos a doutrina cristológica e estarmos prontos para combatermos esses falsos ensinos que, embora sejam tão antigos, mas como diz o título da lição do trimestre, né? As antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E vale lembrar que a doutrina de Cristo é a doutrina de todas as doutrinas das Escrituras a mais atacada. É verdade. A mais atacada. Se tem, claro, heresias sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, entre outras coisas, mas nenhuma consegue alcançar a quantidade de ataques que a doutrina de Cristo ela recebe em decorrência de ser ele o centro. O centro. O centro, né? Não só pelo mistério da encarnação, Deus tornar-se homem, que isso aí já é, vamos dizer assim, uma situação que racionalmente absurda, absurda, por isso que alguns grupos, alguns movimentos religiosos dizem que nós somos politeístas, porque acreditamos que Jesus é Deus, que Deus não pode tornar-se homem, mas isso é uma das doutrinas misteriosas, misteriosas e, vamos dizer assim, de certa forma, considerando do ponto de vista racional, absurdas da fé cristã, que nós não temos como explicar, temos apenas que acreditar, né, monge? É verdade, pastor. E acredito que essa sua fala nos faz pensar um pouquinho sobre a importância que devemos dar de forma mais especial a essa doutrina. E quando o professor Givanildo falava sobre primeiro século, segundo século, né, a gente vai perceber que os principais concílios, as reuniões que foram realizadas do primeiro século até o século VI, Concílio de Jerusalém, envolvia a pessoa de Cristo, por exemplo, século I, ano 49, o Concílio de Niceia, Constantinopla, o Concílio de Éfeso, de Calcedônia e tantos outros concílios. A maioria das discussões que envolveram aqueles concílios, aquelas reuniões, foi para tratar sobre a pessoa de Cristo. Isso aqui é fácil resolver, porque, como o senhor disse, Cristo é o principal assunto do cristianismo que leva o seu próprio nome, não é? Como Paulo já falou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, foi citado pelo senhor e pelo professor Jonas, negar isso é fazer vã a fé, negar a fé, é desconstruir o principal pilar do cristianismo. E essa lição, pastor Nadiaco, chega em um bom tempo, não é? Para relembrarmos essa doutrina tão importante, que inclusive acho que é bom a gente reportar-nos aqui a declaração de fé, no capítulo 4, não é? Vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, a identidade de Jesus Cristo. E aqui ela vai falar, este capítulo vai falar, quero dizer, sobre a sua divindade, sobre sua humanidade, sobre seus títulos, mas de forma específica vai abranger essa lição de hoje, que é falar sobre a corporeidade de Cristo e a sua encarnação. E só complementando, pastor, aqui é sobre a questão da encarnação, a palavra encarnar em carne, não é? Em carne, está em carne. Nenhum anjo, nenhum ser espiritual encarnou. Porque alguém pode, de repente, olhar para o Antigo Testamento e ver anjos se materializando em forma humana e dizer que aquilo ali foi uma encarnação. Não. Ali foi uma aparição em forma humana que, quando se refere à pessoa de Cristo, é uma
é uma cristofania, é Cristo aparecendo no Antigo Testamento em forma humana, que aí já vai surgir um quarto termo, que é a sua pré daquilo que vem antes, né? Pré-encarnação, que é parecido com ré, mas não é. Já foi dito aqui de forma abrangente. Mas anjos não encarnam, pastor. Porque enquanto o senhor estava falando, me veio na mente essa informação, né? Foi bom reforçar. Anjo não tem corporeidade. Ele pode se materializar ou aparecer em forma de, mas não tem de forma apropriada. E detalhes, ali é um pequeno período de forma bem específica, né? Vamos a título de exemplo, aqueles anjos que foram enviados à casa de Ló. Exato. Então, foi um momento específico que, embora sendo seres angelicais, mas tomaram forma humana, mas só naquela ocasião que foi livrar Ló e suas filhas, né? Mas não foi nada fixo como Jesus. Exato. E o tomar daquela forma humana não dar aos anjos a capacidade ou a característica de ter sido encarnado. Né? Correto. Essa observaçãozinha, mas eu tenho certeza de que no decorrer da lição a gente vai trazer mais informações, pastor, sobre isso. O senhor fala sobre corporeidade, é uma palavra até nova, né? Uma nova, pode ser que algum professor, algum irmão que esteja nos acompanhando, não é? Corporeidade, sabe que está relacionado a corpo, mas o que é que essa palavra traz, do ponto de vista conceitual? Sim. E aqui, pesquisando, diz que corporeidade pode ser conceituada como relação interpessoal entre um corpo para com outro corpo e de um mesmo corpo com o meio em que vive. E o que é um corpo? O que é um corpo? Aí olhando aqui para o irmão Jonas, né, formação em física, o corpo é tudo que tem consistência material e ocupa lugar no espaço. Sim. Então, quando está falando de corporeidade de Jesus, está dizendo que Jesus teve consistência material e como todo corpo, e aí quando se fala de corpo, alguém fala assim, o corpo pode ser, no ponto de vista físico, não quer dizer necessariamente corpo humano, né? O corpo pode ser qualquer objeto que tenha consistência material e ocupe lugar no espaço. Mas aplicado a Jesus, quer dizer que ele tinha consistência material, ele era matéria. Sim. Quando estamos falando de encarnação, Jesus materializou-se, usando a linguagem da física, né? Jesus materializou-se, assumindo a forma humana, tomou o corpo, matéria, e interagiu com o mundo físico, diferente do que o irmão Alessandro colocou aqui, né, sobre a questão do anjo, assumiu uma forma humana, temporária, uma forma humana temporária. No caso de Jesus, não. Jesus passou pelo todo o processo natural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, e aí, como todo homem veio ao mundo, Jesus também veio por meio do nascimento virginal, né, irmão Jonas? Pastor, e é bom mencionar que quando os senhores estão falando, a mente vai vasculhando vários outros assuntos. O capítulo 24 e o versículo 39, que já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro, ele é tão importante para o professor, porque quando a gente fala que Cristo teve corpo, e isso é após a ressurreição, é o corpo de Cristo, não é outro corpo, isso quebra por completo qualquer argumentação que diga que Cristo foi um avatar ou será um avatar. Porque os avatares nas religiões que tem por aí afora, esse espírito, essa divindade sai assumindo corpos diferentes ao longo da história. No caso de Cristo, não. É o corpo dele, o corpo de Cristo. Não há um avatar, ou seja, um corpo que ele vai estar caminhando ao longo da história, não. De jeito nenhum. Queridos irmãos, nós vamos para um rápido intervalo. Depois do nosso intervalo, nós estaremos comentando o tópico 1 de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. No bloco anterior, nós trouxemos uma visão aqui panorâmica, introdutória à lição, com alguns conceitos que são relevantes para a compreensão desta lição. Fizemos aqui uma separação, embora que a lição não traga, mas achamos relevante trazer aqui a diferença entre a palavra encarnação, reencarnação e ressurreição, fazer isso
fazer essa diferença para deixar bem claro aos nossos alunos, não fazerem esta confusão entre essas palavras, para que possamos ter clareza no assunto em que estamos estudando. E agora nós voltamos para comentarmos o primeiro tópico de nossa lição, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Mas antes disso, nós queremos chamar a próxima tela, por favor. E nós temos aí, irmão Jonas, rapidamente, nós temos o mapa mental, e queria que o senhor pudesse comentar. Sim, senhor pastor. O mapa mental nada mais é do que a distribuição da lição em tópicos. E os tópicos principais, e a parte de cima, geralmente na parte superior, tem os objetivos que estão relacionados a ele. O primeiro tópico é heresias que negam a corporeidade de Cristo. O objetivo principal é elencar justamente as heresias principais, e isso será feito da seguinte maneira: mostrando o que é o docetismo, será dada uma definição, o que os docetas ensinavam acerca de Cristo e quais os principais docetas existiam, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. O segundo tópico da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, descrever, objetivo central, e o que era desde o princípio, João capítulo 1, versículo 1, ele vai comentar, na verdade, versículos, a reafirmação apostólica no versículo 1, uma crença herética, João capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, e o terceiro e último tópico tem como objetivo relacionar como essas heresias se revelam justamente hoje. Aí ele vai mostrar justamente nos seguintes subtópicos: quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, e por fim a confirmação histórica. Observando bem o mapa, ele trabalha do passado justamente para o futuro, pastor. Próxima tela. Aí na próxima tela nós temos os objetivos, né? Os objetivos da lição. Os objetivos da lição são 3, elencar, descrever, relacionar, só pontuando aquilo que o senhor tem nos ensinado aqui, que os objetivos da lição dão justamente estrutura a lição e dão direção à lição. Observe que o primeiro tópico é elencar. Elencar o quê? As heresias que negam a corporeidade. Segundo tópico, descrever. Descrever o quê? A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E por último, relacionar como essas heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam justamente na atualidade. Se o professor lembrar dessas palavrinhas, elencar, descrever, relacionar, então ele tem uma direção muito clara da lição. Próxima tela. A palavra-chave dessa lição é a palavra docetismo. Foi colocada uma definição básica, que por sinal essa definição está no livro do autor e também está na lição da escola dominical. O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. É bom deixar claro que o autor não está aqui afirmando, né, o pastor não está afirmando que Jesus tinha um corpo aparente, ele está dizendo aquilo que o docetismo ensinava justamente do passado. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, o que é docetismo, nós trouxemos aí já um conceito básico. E antes de caminharmos um pouco mais no assunto, é importante lembrar o professor de que duas foram as heresias que mais prejuízos trouxeram à igreja do primeiro século. Uma heresia nós já estudamos na lição passada, que era os judaizantes. Os judaizantes diziam que além da fé, tinham que acrescentar alguma coisa à fé para que pudesse ser salva. Aí ele falou da circuncisão e tudo isso nós estudamos na lição passada. E a outra heresia era o gnosticismo. E esta lição 3, ela vai trabalhar justamente o combate ao gnosticismo. Na lição de número 1, o pastor Ezequias trouxe uma visão panorâmica. Na lição 2, ele trabalhou a primeira heresia que causava problemas na igreja e promoviam até a divisão da igreja, que era os judaizantes, e era um assunto bem relevante, porque era um assunto que falava da doutrina da salvação. Ou seja, para os judaizantes, não bastava apenas a fé, tinha que acrescentar
alguma coisa. Nesta lição desta semana, ele está trabalhando a segunda heresia e, aliás, essa talvez trouxe um prejuízo ainda maior que os judaizantes, porque sua origem era grega e considerando de que a maioria dos irmãos, a maioria da igreja, dos irmãos que compunham a igreja vinham dos círculos gentios, então era mais comum, né, irmão Givanildo, a proliferação com mais velocidade do gnosticismo do que do próprio a doutrina dos judaizantes. Exato, pastor. Então, essas heresias, elas foram muito propagadas, muito difundidas, né, no primeiro século. Como nós já falamos aqui, como Jesus ocupa um lugar de destaque nas Sagradas Escrituras, ele é o personagem principal das Escrituras, ele é vamos dizer assim, é a doutrina central da Bíblia Sagrada, a cristologia, porque é através de Cristo que vem a nossa salvação. Então, essas heresias, elas foram propagadas, elas foram difundidas, o que houve a necessidade dos concílios, exatamente para refutar esses falsos ensinos. Vamos chamar a próxima tela, por favor. Nós temos aí este quadro que vai mostrar um pouco do que foram estas heresias ao longo da história da igreja e que, embora tenham surgido lá atrás, como já foi dito aqui em outros programas, estas telas, esses ensinos, irmão Alessandro, continuam ainda vigentes nos dias de hoje. Sem sombra de dúvida, pastor. E aí cabe-nos, como professor de escola dominical, revisitarmos a lição mais de uma vez, se necessário, pegar o livro, que é o livro de apoio escrito pelo autor, reler esse livro mais de uma vez, porque a lição, apesar de nosso texto magno ser as Escrituras, a Bíblia, né? Claro, mas a gente vai precisar dar uma olhadinha nessas heresias, ver parte histórica. Por exemplo, esse quadro aqui vai falar um pouquinho sobre as concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. Isso é um assunto, pastor, que vai ser tratado um pouquinho mais na frente, que essa lição agora não está falando da divindade, né? Isso. Está falando da sua corporeidade, mas é bom, de forma, digamos assim, rápida, dar uma olhadinha nisso, né? E aqui estão elencadas algumas das heresias que vão ser levantadas contra a doutrina da divindade de Cristo, vão ser refutadas nesses concílios. Por exemplo, tem falando aqui sobre o docetismo, já acabamos de comentar um pouquinho aqui. O docetismo não vai ser uma doutrina, uma heresia que vai combater a divindade de Cristo, mas vai combater a sua humanidade, consequentemente a sua corporeidade. Isso. O senhor já falou aqui sobre a questão da expressão dokia, o que quer dizer aparência, né? E existiam os gnósticos, mais de 70 tipos de gnósticos. E dentre esses gnósticos, os mais conhecidos eram os docetistas, porque diziam que Jesus era um fantasma, ele não tinha corpo físico. E o texto que o senhor leu de Lucas, pastor, eu tenho que voltar para ele, porque esse texto é muito claro. Primeiro, Jesus disse, Lucas escreveu, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apareceu. Foi o mesmo Jesus, não foi outro, já foi dito isso aqui. Mas no versículo 39, Jesus disse assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Olha aqui, algo físico, não é? Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Essa questão da corporeidade de Cristo aqui, pastor, ela é tão importante porque ela vai transpassar a eternidade. Inclusive da Trindade, o único que tem corpo e continuará tendo é Cristo, não é? Por isso que João disse que olhou para o céu lá em Apocalipse e viu o Cordeiro com as marcas em suas mãos. Ora, um espírito não tem marca, porque ele é espírito, tem que ser algo físico. Sim. Então Jesus disse, apalpai-me. E outra coisa, versículo 40, pastor, sobre essa questão do docetismo. Jesus refutando o docetismo. E dizendo Jesus isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha que coisa interessante. Então o docetismo aqui foi, de fato, consumado com essa fala de Jesus, né? Essa demais outras heresias, pastor, como por exemplo o monofisismo. O que é monofisismo? Mono é de um. Físio
de algo físico, é algo palpável. A expressão aqui, monofisismo, vai ser trabalhado isso mais na frente, pastor, vai acentuar mais a corporeidade de Cristo e negar a sua divindade, por exemplo. É o inverso. Então, aqui tem as outras heresias, pastor, por exemplo, como o apolinarianismo, que defendia que Cristo ele não era 100% humano, que eu acho que isso vai se trabalhar de outras lições, né? Ele disse que Cristo tem um corpo, ele não negava a corporeidade de Cristo, mas dizia o seguinte, olha, ele não é 100% divino, ele só tem a mente divina, ele não tem a constituição completa. Então esse quadro, ele está, pastor, indo para outras lições, é interessante a gente falar rapidamente, mas de forma mais específica dessas heresias, a que se enquadra mais precisamente é o docetismo. E essas heresias elas serão tratadas em outras Exato, lições. pastor, perfeito. Estamos aqui apenas como quadro demonstrativo para que os irmãos entendam que muitas foram as heresias decorrentes da concepção inadequada sobre a doutrina de Cristo, seja no seu aspecto humano ou no seu aspecto divino. E aqui falamos Cristo homem, no seu aspecto humano. Teremos outros desdobramentos, né, como o quadro aí demonstra, mas isso nós estaremos comentando em outras lições. Perfeito. Vamos para a próxima tela, por favor. Aí na próxima tela nós temos o gnosticismo. Aí eu queria que o senhor pudesse ler e comentar. Pois não, pastor. Então, lendo o texto, o termo gnosticismo provém do grego gnosis. No português a gente chama até gnosis, por causa do S, mas ali é um sigma, né? Gnosis, que significa conhecimento. Os membros deste movimento ensinavam que a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Eles eram grupos muito diversificados em suas doutrinas, pois diferiam de lugar para lugar e em seus períodos. Essa doutrina era nada mais do que um enxerto das filosofias pagãs nas doutrinas vitais do cristianismo. Esses movimentos negavam o cristianismo histórico, pois, segundo essa doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo, isto é, não veio em carne. O seu corpo seria uma mera aparência que chamavam de corpo docético. Aqui, pastor, eu acho que a gente pode fazer um acréscimo, né? É que os gnósticos, eles diziam que a salvação era apenas para alguns eleitos, e aqui já linka uma outra doutrina aí que é contrária à Bíblia, né? E somente esses eleitos eram escolhidos pelo Deus eterno para receber esse conhecimento. Aqueles que recebiam esse conhecimento, que é a gnosis, seriam salvos. Os que não recebessem esse conhecimento seriam perdidos, né? E aí tem um outro assunto que a gente não vai entrar aqui, mas quem lê entende, já compreendeu alguns dos irmãos que eu quero dizer. É que o gnosticismo, de certa forma, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. Ele não negava somente a corporeidade de Cristo, mas ensinava uma predestinação. Deus havia escolhido alguns para dar esse conhecimento, para ser salvo, e outros não. E em relação a Jesus, é interessante que esse grupo dizia o seguinte, tem uma outra parte desse grupo, tem um historiador, o Alistair McGrath, em um livro chamado Heresias, ele diz que naquele livro, ele diz que há pelo menos 77 tipos de gnosticismo. É até difícil estudar o gnosticismo, não vale nem a pena. Mas eu achei interessante, lembrei e vou dizer aqui. Ele disse que um desses grupos ensinava de que Jesus era um ser comum, ele era um homem como qualquer outro, mas que foi eleito para receber esse conhecimento, pastor, no momento do batismo ali de águas. E ele recebeu esse conhecimento no batismo com João, quando o Espírito desce e dá aquele conhecimento a ele. E momentos antes da cruz, esse conhecimento sai e Jesus fica lá abandonado, por isso que ele diz, por que me abandonaste? Então o gnosticismo é uma salada de fruta que eu acho que para a lição já é o suficiente dizer que ele negava apenas a parte física de Jesus. Próxima tela. E aí nós temos, irmão Jonas, as principais heresias docetistas. Como estamos tratando nessa lição da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, iremos atentar apenas para as heresias docéticas concernentes a ele. Negavam seu corpo físico, negavam seu nascimento virginal e acreditavam que Jesus não era um ser humano real. A gente pode resumir justamente a concepção gnóstica a partir desses 3 pontos, porque não é somente a questão, porque é até lógico dentro desse conceito herético. Ora, se ele não tem corpo real, logo ele também não pode ter nascido.
Se ele não pode ter nascido, então também ele não é um ser humano como a gente é um ser humano normal. Então, infelizmente, esse tipo de conhecimento se instalou naquele momento e perturbou muito a igreja. Talvez alguém esteja pensando assim, mas por que isso se instalou com tanta facilidade? Ora, nós estamos lendo a epístola do apóstolo João, João capítulo 1, no caso o evangelho de João é epístola, mas é bom deixar claro que no momento que essas heresias estavam em vigor, o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Não tinha o Novo Testamento formatado da maneira como nós temos, não. Então foi um grande desafio para os pais da igreja, primeiro para os apóstolos, para os discípulos combater, porque eles estavam escrevendo sobre, né? E depois que o Novo Testamento já está formalizado como nós conhecemos, foi necessário, como já mencionou o evangelista Alessandro aqui, a questão dos concílios, porque não tinha essa facilidade que a gente tem de ter uma Bíblia. A Bíblia naquela época era artigo de luxo quando já estava pronto, né? Então, assim, para a igreja, então foi um desafio muito grande. Outra coisa também, por que isso se instalou tanto? Questão cultural. Porque a maioria da formação, como o senhor bem mencionou, o Império Romano assumiu o comando, mas não conseguiu tirar a cultura grega da Europa. Então, naquele momento ali, o grego ainda funcionava. Não é somente a fala, a língua grega, não. Mas a cultura a cultura. E outra coisa, a cultura que depois que ela está incorporada justamente, é muito difícil sair. A pessoa vem para a igreja, mas ele vem para a igreja carregado com as informações que ele teve lá atrás. Então, por isso que se tornou tão difícil. Primeiro, a questão cultural, depois a questão do acesso bíblico se torna difícil, mas a igreja conseguiu, porque a verdade sempre prevalece. Cristo teve corpo humano. E o senhor falou uma coisa aí sobre o gnosticismo, em que ele estava em pleno funcionamento, em plena divulgação e propagação, justamente num contexto onde o texto estava sendo produzido. Isso, irmão Givanildo, a gente pode perceber, porque nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios, Sim. nós temos, na verdade, ali uma refutação também ao gnosticismo, porque a 1 Coríntios 15 é uma exposição magistral de Paulo à doutrina da ressurreição, que é justamente a explicação de Paulo contra a ideia da filosofia grega, a ideia gnóstica de que o indivíduo ele não retornaria ao corpo. O desejo da alma era se libertar do corpo. Nós temos também Paulo aos Colossenses, capítulo 2, também Paulo fazendo a refutação aos gnósticos. Nós temos João, tanto nas suas epístolas, Como no próprio Evangelho. De João. Exato. Nós temos o apóstolo Pedro em 2 Pedro e nós temos Judas, Exato. a epístola de Judas. Então, nós temos aí pelo menos 5 livros, 6 se considerarmos o Evangelho de João, 5 a 6 livros do Novo Testamento produzidos para refutar essa heresia. Basicamente, todos os apóstolos, né, eles refutaram essas heresias, porque esse era um dos objetivos das epístolas. Era exatamente corrigir os erros doutrinários. Aquelas epístolas, as epístolas, elas foram escritas, claro, por obra e graça do Espírito Santo, né, por inspiração do Espírito Santo, melhor dizendo, mas não resta dúvida de que o olhar apostólico, né, ao ver as heresias surgindo no meio da igreja, eles tiveram, digamos assim, essa necessidade de combater os falsos ensinos. E o apóstolo João, não só no Evangelho, olha que coisa interessante. Quando João vai iniciar o Evangelho, ele não começa falando, por exemplo, da genealogia de Cristo. Ele não começa falando do nascimento de Jesus. Ele volta lá para a eternidade, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram escritas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E, aliás, é sobre essa verdade que o senhor está citando aí, o gnosticismo não tinha problema de acreditar, né? Exato. O problema do gnosticismo é justamente... E o Verbo se fez carne e habitou entre o problema do gnosticismo. Ver Cristo como ser divino, como já foi dito aqui pelo evangelista, não era problema. Não era problema, mas o problema era ver como homem, né? A encarnação. Era essa encarnação. E ele inicia assim o evangelho, e na sua primeira epístola também,
que é o texto que está na nossa lição, 1 de João, capítulo 1, versículo 1, ele traz uma expressão também semelhante. O que era desde o princípio, né? Falando de quê? Falando da eternidade de Cristo, aquele que já existia, que já estava no céu com Deus. O que vimos com os nossos olhos. Então, João teve o privilégio de ver Jesus de várias formas distintas. João viu Jesus durante o seu ministério, como um judeu, não é assim? João teve a oportunidade de ver Jesus na transfiguração, viu Jesus depois da ressurreição e ainda viu Jesus lá na ilha de Patmos, o Cristo glorioso, né? O glorificado. Aí ele diz, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. A gente lendo esse texto precisa levar em conta o contexto. Era um período em que essas heresias, o docetismo estava em pleno vigor, vamos dizer assim, não é? Em que muitas pessoas negavam essa corporeidade de Cristo, dizendo que o seu corpo era aparente. Aí João está dizendo assim, mas eu vi, eu toquei. Eu toquei. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Todos nós sabemos que João, conhecido como discípulo a quem Jesus amava, né, que ele costumava reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Então ninguém melhor do que João para escrever essa epístola refutando o docetismo. Além disso, pastor, permita-me, quando nós vamos ler o evangelho escrito por Lucas, né, que Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, né? Todos nós sabemos disso. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito e João apresenta Jesus como Deus. E nós, quando lemos os primeiros capítulos do evangelho escrito por Lucas, nós vamos perceber que o nascimento de Jesus, ele ocorre primeiro dentro de um fato histórico. Observe Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Então, ele apresenta aqui um fato histórico. Jesus nasceu em um período histórico que pode ser comprovado pela história. Aí, quando Jesus nasce, os pastores aparecem aos pastores de Belém. Quer dizer, os anjos, desculpe, aparecem aos pastores de Belém. E dizem assim, olha, vocês vão encontrá-lo numa manjedoura envolto em panos. E os pastores vão e presenciam Jesus lá, né? Aí Lucas fala sobre a circuncisão, a ocasião em que Jesus é circuncidado. Como Jesus poderia ser circuncidado se ele não tivesse um corpo humano? Lucas apresenta Jesus quando Simeão toma um menino dos seus braços, dizendo assim, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas apresenta Jesus aos 12 anos lá no templo, conversando com os doutores da lei. Então, é evidente aqui que esse nascimento, essa encarnação de Jesus foi algo físico, palpável, literal. Não foi apenas uma aparência, mas literalmente Jesus, ele tomou forma humana. Só há um fato que diferencia Jesus dos demais seres humanos. Eu vou dizer dois. O primeiro, o fato de ter vindo ao mundo por obra e graça do Espírito Santo, né? Nasceu de uma virgem, ele não foi gerado pelo ato conjugal entre José e Maria, esse é o primeiro fato. E segundo, Jesus não ter uma natureza pecaminosa, não é assim? Ele não tem essa natureza pecaminosa, mas nós vamos ver nesta e em outras lições que Jesus passou por todos os desenvolvimentos normais de uma criança e o seu corpo, ele era um corpo físico, um corpo literal, como qualquer ser humano. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, o que era desde o princípio, né? O senhor já comentou aí, João 1:1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que na verdade não era um problema, isso era um problema para os judeus. Para os judeus entender que Deus encarnou era um problema para os judeus. Para os gregos o problema não era a divindade de Jesus, era a sua humanidade. Para os judeus o problema não era a humanidade de Jesus, era a sua divindade. Então são duas coisas diferentes. Aí, a reafirmação apostólica, versículo 1, ponto B, parte B, e uma crença herética, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos, irmão Alessandro, a expressão filho do homem, como uma característica, né, das duas naturezas do Redentor, a natureza humana de Cristo,
que é usada pelos escritores dos evangelhos sinóticos, 69 vezes aludindo à humanidade de Cristo. Pois não, pastor. Essa expressão, como já está aí no quadro, Filho do Homem, aponta para a humanidade de Jesus. E nós temos diversos textos aqui nos evangelhos que mostram que ele tinha não só a sua humanidade muito ressaltada, como textos proféticos mostrando isso no Antigo Testamento que se cumprem no Novo. Essa expressão, por exemplo, Filho do Homem, aparece no Antigo Testamento também, já aludindo à sua encarnação no futuro. Quando o professor Givanildo citou esse texto aqui de 1 João, primeira carta de João, eu queria ressaltar aqui mais alguma coisa que tem a ver com isso, com essa natureza humana. Olha o que é que João diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e o que tocamos. Pastor, ouvir e ver, pode ser que você escute e veja algo espiritual, um ser espiritual, mas tocar, não. Quando João diz aqui tocamos, ele está dizendo que era algo material, palpável. Era algo palpável. Por isso que Paulo diz em Gálatas 4:4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Nascido de mulher é essa característica humana. Paulo está ressaltando isso aqui. É óbvio que quando nós olhamos para esse texto de João, o verbo se fez carne. Traz essa característica humana também. Nós temos diversos textos aqui, como por exemplo, diz aqui, olha, que João reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Se Jesus fosse um espírito, se ele não tivesse corpo, isso não seria possível. O texto que diz aqui, olha, que nós acabamos de citar aqui, ouviu, viu, contemplou, tocou, isso é possível algo materializado. Quer ver um texto também que o próprio Jesus deixa muito claro a sua materialidade ou corporeidade, como queira? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no momento da ceia, quando ele está com seus discípulos, nos diz assim, versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aquele pão ali não era um pão espiritual, era um pão físico. E Jesus disse assim, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, tomai e bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Quando Jesus pega, pastor, o pão, parte o pão, ele está partindo algo físico. Ele diz, isto é o meu corpo, ele está utilizando a simbologia para mostrar que o seu corpo seria, de alguma forma, flagelado, seria atacado, moído, como disse Isaías. Isaías 53 é uma profecia da materialidade de Cristo, quando ele disse que ele foi moído. Ora, só pode moer, só pode triturar algo que é palpável. Não pode moer aquilo que é espiritual. Então, quando Jesus pega o pão e parte o pão, ele está dizendo, olha, esse pão aqui é o meu corpo. Então, para ser corpo, tem que ser físico. O sangue, quando ele pega o suco da uva, a vide, e dá para beber, ele está dizendo, olha, eu tenho sangue. Não é? Então, a ceia, o texto da ceia, é um texto que também, de forma profética, pastor, fala sobre essa corporeidade ou natureza humana de Jesus. Um espírito não tem coço, sangue, como Jesus teve. Aquele texto de Lucas que a gente leu agora há pouco, quando Jesus disse, olha, um espírito não tem como eu tenho. Não tem como negar. O texto de João, por exemplo, pastor, eu vou concluir aqui essa fala a respeito desse ponto do quadro aqui, o capítulo de João, lá nos últimos capítulos, né? O capítulo, por exemplo, 21, versículo 1, diz assim de João, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos no mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Aí o texto vai dizer, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E aí o texto continua, quando eles estão lá no mar, aparece um homem na beira da praia e chama ele de filhinhos, ele vem, come com os discípulos, assa um peixe, come com eles, e João entende, e Pedro, de que era o próprio Jesus ressuscitado ali, com o seu corpo físico, comendo com os apóstolos ali. Então nós temos vários textos para negar essa heresia do gnosticismo. E aí, pastor, para finalizar, enquanto os senhores estavam falando, eu me lembrei,
Os cristãos gnósticos, eles estavam tão envolvidos com o gnosticismo, e digamos assim, tem um porquê deles defenderem isso, pastor. O que é que o gnosticismo dizia? A heresia gnóstica. De tudo aquilo que é material é impuro. E tudo aquilo que é espiritual é puro, é limpo. Então, os crentes gnósticos, porque estavam vindo do gnosticismo, tinham começado a fé, mas ainda estavam envolvidos pelaquela filosofia, eles diziam assim, olha, o meu Jesus não tem nada nele que é impuro. Então, se ele tem corpo, ele tem algo impuro. Então, a intenção, pastor, de negar a corporeidade de Jesus era até boa. Porém herética. Porém herética. E por falta de sabedoria, João disse assim, ó, eles estão entre nós, mas não são de nós. Porque eles negam a corporeidade de Cristo. E é por isso que João, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim na sua primeira carta, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Tem a gente lá ensinando coisa errada, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está no mundo. Então, infelizmente, aqueles que abraçaram essa doutrina esqueceram de olhar o que Pedro e o que João disse. Queridos irmãos, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós comentaremos o terceiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a lição de número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. E agora, nesse terceiro bloco, ficamos de comentar o terceiro tópico de nossa lição. Terceiro tópico que tem como título Como essas heresias se revelam hoje. Irmão Jonas, nós vimos aqui, durante os 2 blocos, procuramos assim trazer um esclarecimento sobre a atuação do gnosticismo no primeiro século, sobre a influência do gnosticismo no primeiro século, suas principais crenças. Falamos aqui também a influência grande do gnosticismo no primeiro século e falamos pelo menos 5 ou 6 livros do Novo Testamento, cujo conteúdo está ali uma exposição apologética contra o gnosticismo. Só que estudamos tudo no seu sentido histórico e alguém assim pode dizer assim, sim, pastor, mas o gnosticismo com esse nome já não existe mais. As figuras que defendiam esses pensamentos já não existem. Mas precisamos atentar, como o tema diz, como essas heresias se revelam hoje, é que estes falsos ensinos, eles continuam viajando ao longo da história, porque essas heresias, elas são cíclicas, elas estão sempre se repetindo e centrípetas, sempre se repetindo no mesmo ponto. Então, elas têm passagem no tempo, elas vão passeando no tempo, vão enganando e ludibriando, porque assim como Deus vai se revelando às gerações, as heresias também viajam no tempo para impedir que o ser humano, e aí Satanás atuando para impedir que o ser humano não veja, não tenha acesso ou não se arrependa de seus pecados. E aí o tema é como essas heresias se revelam hoje. E o primeiro subtópico é quanto ao nascimento virginal de Jesus. Existem heresias ainda hoje que negam o nascimento virginal de Jesus? Existe, a gente pode separar da seguinte maneira. Existem aquelas igrejas que negam, porque já tem um ensino já dentro delas, mas existe também a teologia liberal, que por sinal já faz isso aí até como uma prática deles. Existem igrejas que dizem claramente que Jesus não nasceu, o seu nascimento não foi um nascimento virginal e nem teve a atuação do Espírito Santo sobre Maria para que Jesus viesse nascer.
Isso é uma igreja. E aí vale destacar que o senhor está usando o termo igreja, não no sentido ortodoxo da palavra, mas no sentido secular, de reunião de pessoas. De pessoas. E, ao mesmo tempo, aqui quem tiver de posse da lição, uma questão ética aqui, o autor da lição faz menção, por exemplo, de uma igreja, uma reunião dessas. Uma entidade religiosa. Uma entidade religiosa que diz claramente, dentro da sua confissão de fé, que Jesus nunca veio de um nascimento virginal, que Jesus é simplesmente um ser humano. Quando você olha a declaração de fé deles, parece que você está vendo Cerinto falar. É impressionante, você se reporta lá no tempo, tem vários livros que mostram isso aí. Então existe esse lado. Existe também, por outro lado, os seminários liberais, que por sinal tem um auxílio teológico, mesmo que até o autor da lição Melhor CPAD colocou no auxílio teológico, a teologia liberal e a Bíblia. Por quê? Qual é o ponto de contato? Porque lá atrás se negava que Jesus nasceu de maneira virginal. E a gente tem a teologia liberal que diz de maneira muito clara que Jesus simplesmente foi um homem comum que nasceu. A roupagem diferente é que existe o Jesus histórico e que o Cristo querigmático nada mais é do que uma construção mental aí dos discípulos proveniente de uma cultura. Mas que isso se revela hoje, se revela. Agora, qual é o objetivo desse ensino herético? É simplesmente colocar Jesus em segundo plano, que se Cristo é o centro, ele fica em segundo plano, a salvação não se dá mais por Cristo, se dá agora por essa determinada entidade. Então, o que é que o professor deve fazer? Pegar o texto bíblico, ler o texto bíblico, porque a Bíblia fala que Jesus nasceu, o seu nascimento foi virginal. Capítulo 2 do livro de Lucas, capítulo 2, ou melhor, o capítulo número 1 do livro de Lucas, tem vários textos, mas o capítulo 1 e o versículo 34 e 35. Eu vou ler o 35 que diz assim: respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, o nascimento de Cristo foi um nascimento virginal por obra de graça do Espírito Santo. Então, não houve participação humana, mas nem por isso, ou melhor, não houve participação masculina, mas nem por isso Jesus é menos humano. Jesus é tão humano como a gente já vem falando desde dos primeiros blocos aqui, como qualquer um de nós, com exceção porque ele não teve pecado. E o senhor falou aí com relação à teologia liberal, só relembrando aos irmãos que estão nos acompanhando, né? Pode ser que tenha algum aluno também nos acompanhando, e de teologia liberal, então teologia não presta, não. Olha o qualificativo, liberal. Estamos falando de uma teologia que nasceu no século XIX e que tinha como princípio maior buscar harmonizar as doutrinas basais da fé cristã, a visão do iluminismo que ressaltava, sobretudo, que a razão como a mãe de toda a verdade, o crivo de toda a verdade. Então, como o elemento sobrenatural não pode ser explicado racionalmente, então, e eles promoveram esse casamento, né, irmão Joanildo? Exato. Promoveram o casamento entre a teologia cristã mais o liberalismo filosófico, e aí saiu uma filha bastarda chamada teologia liberal, que vai, na sua base, negar todo o sobrenaturalismo das Escrituras. Então, para o teólogo liberal, Jesus não nasceu de uma virgem. A Bíblia não foi inspirada não foi inspirada por Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, né, e não é a palavra de Deus. Jesus não ressuscitou. Não existe inferno, não existe pecado original, não existe céu. Então, é justamente esta teologia liberal que nasceu lá no século XIX e parece... Mas a teologia liberal não já foi destruída não, pastor? Esse tempo todinho, ela continua gerando filhos. Exato. Filhos em todas as gerações. Inclusive, através das redes sociais, muitas heresias são difundidas e propagadas oriundas dessa teologia liberal, né? Então, nós não estamos aqui combatendo a teologia em si, porque a teologia em si é o estudo sobre Deus e suas manifestações como o universo, mas nós estamos falando sobre um ramo da teologia que, pelo fato de ser liberal, é heterodoxa, né? Suas doutrinas, suas crenças são heréticas,
principalmente pelo fato de negar a inspiração da Bíblia e negar os milagres da Bíblia Sagrada. Então, dentre os muitos milagres que eles negam também a do nascimento virginal de Cristo, que isso tornou-se necessário, é bom lembrar isso, que o nascimento virginal de Cristo tornou-se necessário para que Jesus não nascesse com a natureza pecaminosa. Porque se Jesus vem ao mundo através de um relacionamento natural entre José e Maria, se José casasse com Maria e Jesus viesse ao mundo, então Jesus também nasceria com a natureza caída ou pecaminosa, e isso o impossibilitaria de morrer por nós. O que tornou possível o plano da redenção e a salvação é porque Jesus não tinha pecado. Né? Assim, então ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, e é bom nós lembrarmos que depois do nascimento de Jesus, Maria não permaneceu virgem, né? Ela permaneceu virgem até que Jesus nasceu. Em Mateus 1:25 deixa isso bem claro. E essa teologia liberal, pastor, ela nega não só o nascimento virginal de Cristo, mas nega também os milagres que eles veem como algo lendário, como algo figurado, fictício, e não no sentido literal. O segundo ponto, irmão Alessandro, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Ainda hoje existem grupos religiosos ou movimentos heterodoxos que negam de maneira enfática não só a morte de Jesus, claro, se negou a morte, não existe a ressurreição. Então você tem aí dois fatores que estão interligados, que é a morte e ressurreição, e que mesmo depois de mais de 2000 anos, de todas as evidências, não só bíblicas, mas extra-bíblicas, mas esta heresia continua aí vivendo e influenciando muitas pessoas. Perfeito, pastor. Na lição, o pastor Ezequiel Soares ele faz esse paralelo histórico, mostrando que, assim como negavam a corporeidade de Cristo, os gnósticos, obviamente, tinham que negar a sua ressurreição. Porque, como já foi dito no início do programa, aqui o professor Joanildo, a ressurreição é o retorno da alma e do espírito para o mesmo corpo. Ora, se ele não tinha corpo, ele não pode ressurgir. É uma questão lógica aqui. E lá no início da igreja, um homem chamado Basilides, ele era egípcio, ele negava. Ele disse que, na realidade, não foi Jesus que morreu. Jesus era um ser físico, normal, um ser humano, mas no momento da crucificação ali, um outro personagem chamado Simão transfigurou-se de forma milagrosa ali, um espírito fez ele transformar-se na aparência de Jesus e ele foi crucificado. E Jesus ficou de longe, pastor, vendo. E quando aquele Simão foi crucificado e seu corpo foi sepultado, Jesus apareceu depois de 3 dias dizendo: eu estou ressuscitado aqui. Ele negava a ressurreição. Era um sósia, foi tudo um malabarismo, teatro, digamos assim, um teatro, né? E por incrível que pareça, essa argumentação, pastor, se perdurou no tempo, que no século VI, né, surge aí um movimento religioso dentro da Europa chamado de islamismo. Todos nós conhecemos o islamismo. O texto do islamismo, o Alcorão, diz isso, que na realidade Jesus nunca morreu e ressuscitou. Foi uma aparência que aconteceu ali, porque o Jesus que o cristianismo defende, ele estava ali escondido para argumentar de que não houve um milagre. O senhor falou na teologia liberal, né? E o apóstolo Paulo, ele vai negar isso. A Bíblia Sagrada é fascinante, né? O capítulo de número 15, eu não vou ler os versículos, mas os irmãos podem ler com calma depois. O capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1 em diante, Paulo vai dizer que Jesus, quando ressuscitou, houve mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. A prova física de que Jesus ressuscitou. Os apóstolos viram. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, de Lucas, as mulheres vão ver Jesus ressuscitado. Jesus vai aparecer dentro da casa onde os discípulos estavam, ressuscitado. A gente já citou esse texto aqui. Os discípulos vão apalpar a Jesus, vão ver Jesus ressuscitado. Além dessa questão bíblica, pastor, da ressurreição de Jesus, porque alguém pode dizer, vocês estão citando textos bíblicos de João, de Lucas, de Atos, de Coríntios, mostrando que Jesus foi ressuscitado e apareceu aos seus discípulos de forma que
Isso comprova a ressurreição de Jesus. Mas nós temos o próprio texto, e vai ser o próximo ponto, acredito que vai ser falado aí, há comprovações históricas extra-bíblicas, historiadores que não têm nada a ver com o cristianismo, que vão afirmar que Jesus, que foi ressuscitado, que apareceu para os seus discípulos, foi visto por muitos. Então, negar a ressurreição de Cristo, consequentemente, para negar sua corporeidade, é um apelacionismo não só bíblico, mas histórico. Porque existem, de fato, argumentos arqueológicos, argumentos históricos fortíssimos que comprovam de que esta doutrina, a doutrina da ressurreição, ela é bíblica. E eu concluo dizendo que Paulo é tão usado pelo Espírito Santo que ele diz, olha, Cristo tinha que ressuscitar com o mesmo corpo porque ele é a primícia, ele é o primeiro, para que todos os outros pudessem também, aqueles que creem nele, ressuscitarem também com o seu corpo. Há algumas pessoas, irmão Jonas, que dizem o seguinte, olha, a única fonte informativa sobre Jesus são os evangelhos. E por serem informações ou fontes cristãs, por natureza, elas não têm a autoridade porque, como o próprio documento é cristão, falar sobre Jesus, então pode ser que, que o próprio cristianismo, né, os próprios cristãos lá do primeiro século tenham criado essa figura de Jesus. E aí entra naquela discussão do chamado Jesus histórico, né, que o senhor até citou aqui rapidamente quando falou sobre a teologia liberal, que separaram o Jesus histórico do Cristo da fé. Dizia assim, não, que Jesus, no primeiro século, a igreja via ele apenas como homem. Há quem quisesse negar até a existência de Jesus, também chamada de primeira busca, né? O Hermann Reimarus, disseram, não, você não pode reconstruir Jesus de forma nenhuma, não tem nenhuma evidência arqueológica de Jesus e tal, porque estavam buscando, de repente, a cama que Jesus dormia, ou o copo que Jesus bebia água, e nesse aspecto, é claro que nunca terá evidência nem da existência de Jesus, nem da existência de milhares e milhares de personagens, entre eles os grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos primeiro que esses mesmos teólogos liberais vão dizer assim, os evangelhos, eles não são um documento histórico, é um documento teológico. É claro que a teologia ela é expressa através dos evangelhos, isso é fato, mas vale destacar de que essa teologia é a revelação de Deus a partir da experiência humana e dentro da história e na experiência humana, porque Jesus, de fato, ele viveu, como já foi dito aqui pelo irmão Givanildo, muitas informações históricas de pessoas que existiram, que podem ser validadas. Então, nós temos a história de fato, os evangelhos, eles são livros históricos, não no histórico no sentido absoluto da palavra de dizer assim que é história pela história. A preocupação dos evangelhos não é apenas narrar a vida de Jesus, é mostrar sobretudo a mensagem de Jesus. Isso o próprio João, no capítulo 20 do evangelho de João, ele diz que Jesus ele fez muito mais coisas do que está escrito. Se fosse escrever, não haveria biblioteca no mundo que coubesse. Mas essas foram escritas para que saibais, olha o objetivo, para que, fala de objetivo, finalidade, para que saibais que Jesus é o Filho de Deus e crendo nele tenhais vida eterna em seu nome. Embora o Cristo ele se revelou na história, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de mulher, nascido sobre a lei, ou seja, o Deus eterno entrou no tempo e no espaço, na história da humanidade, e se revelou nessa história trazendo a sua mensagem, que é a mensagem de boas novas. Então, irmão Jonas, a gente percebe que não só há evidências históricas bíblicas ou fontes cristãs, mas temos também fontes não cristãs que reafirmam a existência, já que estamos falando da encarnação e não da divindade, nós temos registrados aí na história diversos historiadores que, mesmo não sendo cristãos, atestaram que foram contemporâneos ou próximos da época de Jesus, atestaram a existência de Jesus. Com certeza. E o bom é porque são falas, né? Que vêm não do ambiente cristão,
não de amigos do Evangelho, né? Mas são falas muitas vezes dos próprios inimigos do Evangelho, que estão registradas ao longo da história, que mostram claramente de que Jesus existiu enquanto pessoa real. O autor da lição, o pastor Ezequiel, destacou dois aqui, destacou Flávio Josefo, historiador judeu, e há um relato, uma fala de Flávio Josefo que diz assim: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. O que haviam armado durante a sua vida não abandonaram depois da sua morte. Isso é um relato do historiador Flávio Josefo, confirmando de que Jesus é uma pessoa histórica, uma pessoa real. Ele vai citar também o historiador romano Tácito, que foi do ano 55 até o ano de 117, que escreve a seguinte expressão: aquele de quem levavam o nome em Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Ele está mencionando dois aqui que mostram que Jesus é uma pessoa real, uma pessoa histórica, mas não se limita somente aqui. Temos um autor, por exemplo, que é o Norman Geisler, tem o livro Manual de Apologética de Norman Geisler mesmo, que tem diversos nomes mostrando que Jesus é uma pessoa histórica, uma pessoa real. Mas é bom deixar claro uma coisa, que mesmo que esses personagens da história falem acerca de Jesus, mostrando que Jesus existiu como pessoa real, mas a Bíblia não precisa ser validada por eles. Por ele. Eu não preciso da fala de Tácito, nem de Flávio Josefo, para dizer que Jesus existiu. Então, isso colabora, comprova a existência real, mas não é o elemento fundamental da fé cristã. E vai justamente exercer a apologética no sentido daqueles que procuram descredibilizar as fontes cristãs, no caso os evangelhos, e os evangelhos é a maior fonte de informação sobre Jesus. Diz assim, não, olha, foi um cristão que escreveu, então eu não acredito que ele existiu. Então, esses fatos, esses historiadores, eles corroboram no sentido da argumentação, já que você não acredita na Bíblia que Jesus existiu, então atente para esses historiadores que estão sempre trazendo informação à humanidade sobre sua época e sobre diversos assuntos. O senhor falou da enciclopédia de apologética, eu estou com ela aqui, de Norman Geisler. Por exemplo, eu só vou citar, porque o tempo já está apertado, por exemplo, ele fala sobre historiadores antigos. Ele fala sobre Tácito, um romano do primeiro século chamado Tácito, é considerado um dos historiadores mais precisos do mundo antigo, e ele faz uma citação de Tácito, aqui uma citação extensa, você pode depois consultar, Enciclopédia Apologética, página 448. Ele cita também um historiador antigo, Suetônio, foi secretário principal do imperador Adriano, que reinou em 117 a 138 e fez duas referências da existência de Jesus. Ele fala de Flávio Josefo. Flávio Josefo era um historiador judeu, tinha nada a ver com a fé cristã, mas ele faz uma citação sobre a existência de Jesus. Ele cita também um outro historiador chamado Talo, que ele escreveu por volta de 52 depois de Cristo. Nenhuma das suas obras sobreviveu, mas algumas citações fragmentadas são preservadas por outros autores. E aí um dos autores que preservou citações de Talo, que viveu no século, ou no mais ou menos 52 depois de Cristo, é chamado Júlio Africano. E aí ele faz uma citação aqui no livro de Júlio Africano. Além de Júlio Africano, ele fala também de oficiais do governo do Império Romano, oficiais do governo. Por exemplo, Plínio o Jovem. Plínio foi um autor e administrador romano. Numa carta ao imperador Trajano, por volta de 112, Plínio descreve as práticas de adoração dos primeiros cristãos, e essas práticas envolviam o nome de Jesus, ou envolviam a pessoa de Jesus. Isso mostra que já no primeiro século, a igreja adorava a Jesus. Tem também o imperador Trajano, tem Adriano, historiador cristão, Eusébio, outras fontes judaicas, inclusive ele cita até uma fonte judaica, que é o Talmude babilônico. E no Talmude babilônico, nesse aqui eu quero fazer essa citação. Talmude babilônico, ele diz o seguinte: na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado, por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram
na véspera da Páscoa, o Talmud babilônico. Então, nós temos uma infinidade de documentos, e aí estamos no último tópico, confirmação histórica de documentos que mostram, o evangelista Alessandro, a historicidade que Jesus de fato viveu, existiu, esteve entre nós, falou nossa língua, comeu nossa comida, vestiu nossa roupa e interagiu com a sociedade da época. Perfeito, pastor. Então, é inegável de que Cristo um dia esteve entre nós e que teve um corpo físico. Quem quiser negar a Bíblia, pode negar, mas isso não afetará a nossa fé, porque nós a temos como regra de fé e prática. E quem quiser comprovações históricas, o senhor acabou de dizer aí diversas outras. E eu ainda, além disso, diria o que está na segunda epístola que João escreve, no capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 7, quando ele disse: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Aí João diz: este tal é o enganador e o anticristo. Qualquer um que queira negar as informações históricas extrabíblicas que o senhor citou e as informações bíblicas, já está resolvido. Biblicamente falando, é um falso, é um anticristo e deve ser rejeitado. Irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora. Que lições o senhor pode, que conselhos, melhor dizendo, o senhor pode dar ao professor que está nos acompanhando? No professor da escola dominical, como são lições muito próximas, é bom sempre atentar para os objetivos da lição. São 3 objetivos que existem. Então, se ele se guiar objetivo 1 do tópico 1, objetivo 2 do tópico 2, do 3 do tópico 3, ele não vai atropelar, ou melhor, não vai adiantar nenhum assunto da lição 4, 5 e assim por diante, pastor. Os objetivos em primeiro lugar. Bom, Givanildo. Além de estudar a Bíblia, que é a nossa principal obra para estudarmos, também estudarmos outras obras, porque vamos ter novos termos, né, ou termos não tão comuns na escola dominical, como o gnosticismo, o docetismo. Então é importante que o professor esteja apto para ensinar esse assunto. Bom, Alessandro. Professor Nadi Jackson e pastor Nadi Jackson, eu diria que, sobretudo, explorar a Bíblia. As informações extrabíblicas são importantíssimas, mas foram citados aqui, no mínimo, uns 30 versículos. Que o professor em sala de aula valorize as escrituras, use a escritura, leia os versículos. As questões históricas são importantíssimas, obviamente, mas são secundárias. Primariamente, nosso texto de cabeceira é a Bíblia Sagrada. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir Ele a sua bênção. Evangelista, ore conosco. Pois não, pastor. Querido Deus e Pai, queremos louvar o Teu santo e eterno e bendito nome. Obrigado, Deus, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, aprendendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Queremos Te louvar pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria da igreja, a mesa da convenção, louvar pela vida da Rede Brasil, que tem sido esse veículo, Senhor, evangelizador. Te agradecer pela vida da superintendência, teu servo, o pastor Nadi Jackson, que é o superintendente, e os demais que ali cooperam. Te agradecer pela vida dos amigos que aqui estão, Senhor. Te pedir que as tuas boas mãos continuem alcançando vidas, que a tua igreja continue sendo fortalecida e que teu reino, Senhor, continue sendo abençoado à luz das Escrituras. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a terceira lição com o título A Encarnação do Verbo. Na próxima semana veremos a quarta lição com o título Deus é Triuno. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.